quando você faz uma correlação com o nosso momento atual de pandemia, coloca isso num paciente obeso, você tem já que ele parte do princípio que ele já está inflamado. Então a gente teve a maioria dos óbitos, né, em pacientes idosos e, em segundo lugar, os obesos. E o nosso corpo saudável faz com que a gente consiga desfrutar do que há de melhor nessa vida. E eu acho que também, com a questão da pandemia, a gente aprendeu que ter saúde e ter um corpo saudável faz com que a gente desfrute muito melhor da vida e tenha um risco muito mais baixo de morrer. Ninguém quer morrer. É verdade. Já tem estudos e que provam que se você faz atividade física regular, você pega Covid, mas com o risco de ter... São os hormônios liberados durante a atividade física. A própria alimentação, a própria vitamina D, o próprio zinco, então os micronutrientes. E a outra questão sobre o corpo e a obesidade é assim, como eu sou professora, eu gosto muito de explicar de uma forma muito fácil para as pessoas o tamanho, assim, eu tenho uma foto de uma ressonância e de tomografia magnética de pacientes obesos, e que a gente vê que o tamanho do corpo, o esqueleto é padrão. Se você pegar 2 homens de 1,70 m, mas um com 70 quilos e o outro com 120 quilos, você vê que o esqueleto é igual, né? Uhum. E você vê que o tamanho do pulmão ele é igual, mas você vê que aquele órgão, o pulmão daquele tamanho, né, para fazer a distribuição de oxigênio para um corpo de 70 quilos, ok. Mas o mesmo pulmão fazer a distribuição de oxigênio para 120 quilos não é fácil. Então isso gera todo um processo inflamatório, toda uma sobrecarga hormonal e principalmente inflamação e uma desnutrição. Então a gente parte do princípio na nutrologia que todo paciente obeso é um paciente desnutrido potencialmente e inflamado. E essa inflamação, por exemplo, quando você faz uma correlação com o nosso momento atual de pandemia, o Covid causa uma tempestade de citocinas inflamatórias, principalmente na segunda fase. Quando você coloca isso num paciente obeso, você tem já que ele parte do princípio que ele já está inflamado. Quando ele pega essa doença que é de padrão inflamatório, é muito mais exacerbado. Então a gente teve a maioria dos óbitos, né, em pacientes idosos que são mais frágeis, que são mais desnutridos, que não fazem atividade física, que ficam dentro de casa, tem a vitamina D baixa, não se expõem ao sol, não tem mais atividade sexual, não tem mais as gônadas produzindo hormônios, já tem uma falência gonadal, seja do ovário, seja do testículo, e tem uma alimentação ainda ruim. E além disso, toda essa questão da imunidade. E em segundo lugar, os obesos. Então, a gente sabe que estar dentro do peso, ter um estilo de vida saudável, muda tudo, gente. Muda tudo. Eu já tive marido de paciente que me levou buquê de flores no retorno da paciente na segunda consulta. Porque disse, doutora, nós viemos de trazer esse buquê de flores porque a senhora salvou o nosso casamento. Isso marcou muito pra mim. Super, marca bastante mesmo. Porque, sério, foi emocionante, porque assim, essa paciente emendou um filho no outro e já tava assim com um casamento super abalado. E eu falei pra ela assim... Ganhou peso, imagem distorcida, disposição baixa, atividade física Quando zero. Ela foi me procurar, ela falou, sem sexo. Porque quando tu resumes tudo, quando ela foi me procurar, é porque assim... O marido já estava reclamando que eles estavam ficavam meses sem ter relação. E eu falei, vamos lá, calma, porque o amor ainda deve existir. Só que você somou 9 meses de gestação sobre a ação da progesterona. Mas, às vezes, os 2 filhos, quase 2 anos amamentando. Sempre mais de um ano amamentando. Prolactina lá em cima, derrotando todo mundo. Aí... Depois, mais um filho. E agora, então você passou 9 meses gestando, parindo, amamentando, depois de novo gestando, parindo, amamentando. E agora, porque você não quer engatar um terceiro filho, você meteu um anticoncepcional oral. Nossa. Então, ela tava com... Quem nunca ganhou peso e perdeu o desejo sexual? 0,02, assim, de testosterona, sobrepeso, queda de cabelo e noites mal dormidas com 2 gestações, uma junto da outra, né?
Então, alteração de ritmo circadiano, só fazia cuidar dos filhos, zero atividade física, porque não tinha tempo, toda desorganizada. Eu nunca passo, Mônica, menos do que 1h10, 1h30 com um paciente. Isso é importante. Porque eu não tenho como imprimir, imprimir uma dieta, imprimir uma receita e falar assim, ó, com isso aqui você vai emagrecer. Não funciona. Porque não funciona. Assim como devem chegar contigo, assim, com a queixa sexual. Querendo resolver a vida sexual numa consulta. Nossa, aí a mulher tá com sobrepeso, tava amamentando e tá com colesterol alto, triglicerídeo alto, vitamina D de 11, né? Então, esse trabalho multidisciplinar que eu vejo que tu buscas na tua clínica é o que eu acho mais incrível, porque eu acho que, assim, médico não consegue trabalhar sozinho, precisa do nutricionista, precisa do educador físico, precisa do psicólogo, porque o ser humano é complexo. A gente só sobrevive e continua pela nossa capacidade de agrupar, né? A gente existindo dentro de casa depende do porteiro, depende do zelador, depende da nossa secretária que está em casa, depende da babá que está cuidando do filho, depende da nossa cozinheira. Exatamente. Assim, tudo, né? E um paciente que busca qualidade de vida, emagrecimento, retorno da sua vida sexual ativa, ele precisa de uma equipe multidisciplinar.